Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu vou conversar, aqui ter um bom bate-papo com o Padre Mateus Santos, pároco da paróquia São João Batista do Bujari. Também estará comigo aqui o seminarista Edilson, que vai estar colaborando na música, trazendo canções, daquilo que Deus, no programa de hoje, quer e deseja falar a cada um de nós. Mas antes, eu vou pedir ao Padre Mateus para que possa compartilhar conosco o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iremos para o nosso breve intervalo e voltamos já já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Tu te abrigastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome
Estamos começando o Prosa Diocesana, hoje com 2 convidados especiais, o padre Mateus Santos, lá da paróquia São João Batista do Bujari, e o seminarista Edilson, que gentilmente está conosco aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Seja muito bem-vindo, padre, seja muito bem-vindo, Edilson, também. Padre, o programa de hoje, nós vamos conversar sobre muitos pontos, né? Mas eu queria perguntar da onde vem o padre Mateus Santos. É natural da onde? Eu sou natural do município de Boca do Acre, Amazonas. O único município de Boca do Acre, única paróquia do Amazonas que pertence à Diocese de Rio Branco. Né? Então eu posso dizer que de Boca do Acre vem coisa boa. Sim, com certeza, só coisa boa. Boca do Acre sempre foi um celeiro daquilo que Deus brotou num coração de muitos homens ao chamado do sacerdócio, né? Muitos padres vieram de lá. Sim. Posso dizer que tem alguma colaboração? Deus olhou e disse assim, essa cidade vai ser uma cidade abençoada nesse sentido. Sim. Desde que eu entrei nessa caminhada, passei já por muitas ordenações lá em Boca do Acre, até a minha, e Dom Joaquim sempre enfatizava nas homilias, né? Aqui é um celeiro de vocações porque tem sangue derramado nessas terras, né? Nós tivemos padres, mártires nestas terras, né? E isso de fato fecundou, né? E gerou frutos, gera frutos hoje, né? Nós somos vários padres, né? Das 2 paróquias, né? São Pedro Apóstolo e São Francisco de Assis, né? Que hoje servem nos diversos serviços e paróquias da nossa diocese. Amém. Me falaram que se fosse pegar os padres que são naturais de Boca do Acre, daria para fazer um time de futebol. Sim, com certeza. Mas muito bonita essa história, né? Padre, o senhor foi ordenado em 2023. Exatamente, 2023, no dia 25 de novembro. Num sábado bonito na nossa Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Né? E desde lá estou aí. Como que se deu o chamado do padre Mateus? O chamado, eu diria que acontece a partir de um processo, né, de vivência na comunidade. Né? A minha comunidade de origem, ela surge através da devoção dos meus bisavós, né? Uma devoção especial a Santa Luzia. Né? Então, meu avô materno foi monitor de comunidade, depois esse serviço passou para minha mãe e eu já cresci nessa dinâmica dentro da comunidade, né? Ajudando, trabalhando. Eu recordo que minha mãe, por ter me ensinado a ler, né, ela já me obrigava a fazer leitura aos 6 anos de idade na comunidade. Né? Todo mundo ficava assim impressionado, acho que achavam muito precoce, mas como ela tinha me ensinado, então ela sabia que eu já era capaz de fazer a leitura, então eu fazia. Né? Então, desde aí assumi diversos serviços dentro da própria comunidade, desde cedo, né? Ajudando, ali, limpando, né? Reunindo as crianças, tudo isso fazia parte do serviço e celebrando, claro, a palavra, juntamente com a comunidade, né? Minha mãe como monitora, conduzindo e eu ali do lado desde o início. Né? Depois teve o próprio testemunho dos padres que por lá passaram, né? E sempre incentivaram, eles diziam para os meus pais, né? Vê se incentivem esse rapaz aí para o seminário, né? Chega a fase da adolescência, às vezes a gente destoa um pouco, né? Tem aquela fase da rebeldia, mas continuei trabalhando. E quando recebi de fato o convite para vir conhecer o seminário, fazer o encontro vocacional, fazer esse processo, eu vim e fiquei. Muito bem. Dos muitos padres que passaram por lá, tem talvez um padre que eu posso destacar, o padre Benjamin. Sim. Ele teve uma colaboração importante também nesse processo, né? Sim. Na verdade, ele foi o padre que me batizou, né? E ficou bastante tempo por lá, construiu o atual edifício da matriz paroquial, né?
E nesse sentido, como ele era muito próximo dos meus pais, né, ele já dizia, incentivem ele para ir para o seminário, incentivem. Inclusive, quando eu encontrei anos depois, já no seminário, né, ele ficou emocionado quando ele me viu, né? E depois ele veio, passou umas férias lá de Boca do Acre, eu já como seminarista, né, fui lá também passar as férias, fui celebrar com ele já ali de túnica, e para mim foi um momento muito especial, né, estar ao lado do pároco que talvez tenha originado todo esse processo, né, através do seu testemunho, do chamado aos meus pais, de tudo aquilo que ele fez por lá na nossa paróquia, né? Que bonito, muito bonito. Quando o padre Mateus vai em Boca do Acre, ele mata a saudade do Lago Novo? Sim, com certeza. É uma região mais de interior, né, da cidade. Sim. Eu particularmente gosto muito do silêncio, sou bastante introspectivo, então lá em casa eu me realizo, né, com o silêncio, o verde, fico em casa, convivo com meus pais, minha mãe costuma falar muito, meu pai já é mais introspectivo assim como eu, e a gente convive assim, né? Meu irmão já não mora mais com ele, porque já tem a sua própria família, né? Mas a gente convive bastante, é lá onde eu consigo de fato repor as energias, né? Eu sempre faço questão de enfatizar que só o fato de ouvir a voz dos meus pais já é algo que funciona como uma terapia, né? E estar ali convivendo com eles diretamente é uma recarga completa, sabe? Então eu fico lá, eu assisto TV com eles, eu convivo com os meus amigos, os familiares, né? Já tem sempre uma rede preparada lá debaixo do pé de caju, na beira do barranco, com vista para o lago, então eu fico lá, às vezes, né? Pego o meu livrinho, que eu sempre levo comigo, leio e assim por diante. Muito bem. O acesso lá é só de barco ou consegue fazer também esse trajeto? Eu consigo terrestre? consigo chegar de Porque carro. tem um período ali que alaga, né? Sim. Mas não impede esse acesso via carro. Não, né? É assim, na verdade, no verão, né, o lago ele dá uma recuada, então eu consigo chegar até minha casa de carro, né? Agora no inverno não, no inverno, como ele inunda quase tudo, aí só de barco. Que legal. Como um boca crense, gosta de peixe? Com certeza, apaixonado. Não troco peixe nem por churrasco. Com aqueles que são filhos de lá, que eu já pude conversar aqui também, dizem o mesmo, que o peixe sempre, o cardápio é principal, né, no caso. Padre, depois que o senhor é ordenado diácono transitório, o senhor vai ficar ali na quase paróquia, na área missionária da Divina Misericórdia. Quanto tempo? Eu fiquei lá por volta de um ano. Fazendo essa experiência, né, com o padre e ajudando nos diversos serviços, né? O diácono é o servidor, serve à mesa da palavra e à mesa da caridade, então a gente procura exercer dentro dessa dinâmica o serviço, né? Lá encontrei muitas pessoas que me ajudaram e assim a gente caminhou juntos, né, para fazer esse serviço ao reino, né, visto que era uma paróquia que estava começando a sua caminhada, então é um trabalho de estruturação, né, de muita evangelização e também de muitas perspectivas, né, uma vez que a gente está ali tecendo sonhos também para aquela área, né? É verdade. Aí depois que o padre Mateus é ordenado como padre, Dom Joaquim diz: agora você vai lá pro Bujari. Foi uma mudança assim do trabalho que o senhor tinha na cidade de Rio Branco para o interior. Mas o senhor chega numa comunidade que eu posso dizer que já estava bem consolidada, já andando ali, né? Sim. Como foi esse primeiro grande desafio pastoral da sua vida, como pároco? Inicialmente foi tranquilo, até porque o padre McCoy, foi o meu antecessor, preparou o caminho, né? Me recebeu muito bem, as pessoas me receberam bem também. Eu lembro que na minha última missa lá no santuário, já como padre,
as pessoas vieram lá do Bujari participar da celebração na qual eu presidi, né? E teve essa entrega simbólica, né? Então eles vieram, me receberam, e já no próximo domingo eu já fui para o Bujari, né? Para celebrar com o povo. E a partir desse momento já fui conhecendo, né? Lembro que um dia marquei com o Padre McCoy para a gente ir para o interior, né? Conhecer os ramais. Nesse dia foi aquela chuva que parecia um dilúvio que alagou aqui em Rio Branco, né? Então a gente foi para o interior, uma lama terrível, e o Padre McCoy disse: você já vai dirigindo? Tá bom, eu vou dirigindo. Quando eu cheguei no ramal, com aquela coisa lisa, lamacenta, e o carro mas ia quase de banda, assim, girando e girando e girando. E eu dizia: McCoy, mas dá para ir? Tem certeza que dá para ir? Eu disse: dá, eu caminhei 3 anos aqui, dá para ir sim. Então, a princípio isso me assustou. Hoje já não assusta mais, porque a gente vai se acostumando, né? Eu já aprendi a gostar da aventura, né? E pastoralmente foi muito bom, porque eu cheguei lá, tem muitas pessoas, né, ajudando, trabalhando. A gente vai mexendo um pouquinho ali, e vai organizando, né? Mas a coisa já estava caminhando, funcionando, né? Então a gente, na verdade, fica com o coração grato por ver que tem uma comunidade formada, viva, né, que consegue de fato evangelizar. Padre, além da sede paroquial, que o senhor sempre está, né? Tem 10 comunidades e 5 áreas missionárias. Como que o Padre Mateus atende tudo isso também? Está sozinho? Há algum diácono? Como que é essa ação pastoral? Hoje nós trabalhamos com muitas pessoas, diáconos permanentes e ministros extraordinários, né? Conseguem fazer esse acompanhamento aonde o padre não consegue chegar em determinado dia, né? Visto que a agenda também às vezes é bem complicada, né? Mas graças a Deus tenho 2 diáconos permanentes muito bem preparados que assumem esse serviço pastoral, né? Inclusive a dinâmica que nós trabalhamos lá é assim, nós temos muitas pastorais, então eles são responsáveis por algumas pastorais, eu sou responsável por algumas pastorais, e assim a gente divide o serviço para não sobrecarregar ninguém, né? Nas celebrações, né, eu vou celebrar as missas, quando eu não consigo, os diáconos vão, né? Ou então os ministros mesmo, né? E assim nós nos ajudamos, né? Acho que esse é o bonito da comunidade, né? Quando as pessoas mesmo assumem o trabalho e todo mundo se ajuda, né? Afinal, o trabalho é de todos, né? Isso mesmo, Padre. Padre, a festa da paróquia, ela acontece sempre no mês de junho. É uma grande festa, né? É uma grande festa. Mobiliza ali muita gente. Muita gente. Nós começamos sempre com o novenário, né? Geralmente começa no dia 15, e ali nós temos as 9 noites que precedem a grande solenidade da Natividade de São João Batista, né? Agora nós estamos tentando também firmar a data do martírio de São João Batista, que acontece em agosto, no dia 29 de agosto, né? São 2 datas, né? Um dos quase únicos santos, né, que tem 2 datas comemorativas. Sim, né? Que a igreja celebra, né? Essas 2 datas, aliás, a primeira data hoje já movimenta muito a paróquia, né? Nas 9 noites nós sempre convidamos vários padres para ir presidir a Eucaristia, né? E ali já vamos nos preparando para viver de fato a grande data. É feriado no município no dia 24, então a gente consegue celebrar bem. Que legal, muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso segundo bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. O lixo que você deixa acumular pode custar a vida de quem você ama. A principal forma de prevenir é acabar com os criadouros do mosquito. A dengue pode matar. Governo do Acre trabalha para cuidar das pessoas. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Antes eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviaste, o que te mandou proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, aqui no programa de hoje, com o padre Mateus Santos e com o seminarista Edilson, nesse bom bate-papo. Padre Mateus, nós falávamos sobre a sua missão na paróquia São João Batista, no Bujari, mas eu quero destacar um ponto que a gente percebe, né? Do fator jovem, do envolvimento jovem. Há ali uma participação muito grande dos jovens. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de um reconhecimento de protagonismo, né? Eu sempre faço questão de enfatizar para os jovens que eles não são só o futuro, eles já são o hoje, eles já estão atuando hoje, né? E dentro da comunidade eles não são só os quebra-galhos, né? Eles são agentes, participantes do serviço de evangelização, são uma pastoral, né, como todas as outras pastorais, né, e integrados à comunidade, eles são membros ativos, né. E nesse sentido, todo esse serviço especial e esse carinho especial que se tem pelos jovens é fruto de uma orientação, né. Dom Joaquim, quando me chamou para dizer, você vai para a paróquia São João Batista, ele me disse, você precisa ter essa aproximação com os jovens, né? Porque o que se tem hoje lá de agentes de pastoral ativos é porque eles começaram dentro do grupo de jovens, né? Então, o grupo de jovens sempre foi essa escola de evangelização dentro da paróquia São João Batista, né? Hoje, os nossos jovens são bem novos mesmo, né? Alguns ainda estão terminando ali o processo da iniciação à vida cristã, com a catequese, né? Outros são coroinhas, uma boa parte são coroinhas, né? E alguns já estão envolvidos em outras pastorais, então não é só o grupo de jovens, né? O grupo é a escola, mas essa escola já funciona como estágio ali com esse serviço nas demais pastorais, né? Então, isso é o bonito de se ver, esses jovens que não são só uma perspectiva de futuro, mas são já agentes, membros ativos da comunidade. Que legal, padre. Muito, muito, muito bom ouvir isso. O senhor, além da função de pároco, né, o senhor também tem uma outra missão. Na verdade, duas. Sim. Duas mais missões, né? Mas falando da segunda missão,
o senhor exerce o papel de coordenador diocesano da liturgia. Como que é o papel do Padre Mateus? Eu faço uma pergunta que o Padre Mateus fica observando ali, vou numa paróquia, vou noutra. Como que ele consegue fazer esse trabalho dessa formação nas paróquias? Primeiro, quando a gente iniciou esse trabalho já com essa nova equipe, a gente deixou bem claro que dentro da formação da equipe a gente estava lidando com indivíduos que deveriam ser protagonistas também dessa ação, enquanto pastoral da liturgia. Então, eu formei uma equipe de pessoas apaixonadas pela liturgia, que tem esse senso de corresponsabilidade, que cobram, que ajudam, que trabalham, que estão lá, participando ativamente do serviço. E assim nós vamos às paróquias, vez ou outra somos chamados pelos párocos, vez ou outras nós mesmos nos oferecemos para ir lá e assim damos as formações, acompanhamos essas equipes e trabalhamos ali nos bastidores com os celulares mesmo, dando orientação. Estamos num serviço ainda iniciando essa parte de estruturação. E assim nós coordenamos essas ações. O culto divino é o centro da vida cristã. E a gente precisa fazer esse trabalho bem elaborado para que as pessoas conheçam de fato o que nós celebramos, o que nós vivemos, sendo que a celebração eucarística é a fonte e o ápice da vida cristã. Hoje nós temos uma equipe formada por 14 pessoas, e essas pessoas estão ali trabalhando nos diversos segmentos da parte litúrgica, procurando orientar. O mais difícil talvez para nós hoje, e também o mais desafiante e, vamos dizer, que traz de fato para nós esse sentido de saciedade, de pertença, é preparar essas grandes celebrações da diocese. Às vezes a gente fica estressado, mas no final é muito significativo para todos nós e todo mundo sai feliz, porque é mais um evento que deu certo, que conseguimos celebrar, que conseguimos vivenciar e moveu toda a comunidade diocesana. Então, hoje nós fazemos ainda um trabalho de bastidores, estamos tentando nos reorganizar e assim chegar a todo mundo, chegar a todas as paróquias, para termos de fato esse conhecimento do que é a liturgia, daquilo que nós temos como pontos altos da vida cristã, que são de fato as grandes celebrações, os sacramentos da vida cristã. Que legal, padre. Padre, então é um estudo continuado que esses braços, que eu posso assim dizer, que o senhor acaba tendo, eles vão conseguindo dar nas diversas paróquias, Sim. E no interior, como que o senhor tem conseguido chegar também com a formação da liturgia? No interior, nós, como a equipe é grande, a gente se divide. Então, nós temos hoje uma secretária, que é a Maria de Jesus. Ela se encarrega de fazer esse contato com as paróquias e organizar toda a agenda. E assim, nós divididos em 3 grupos, conseguimos atender essa agenda e ir às paróquias do interior. Às vezes nós passamos um dia inteiro, às vezes nós passamos uma manhã ou uma tarde, dependendo também da agenda da paróquia, e de como eles querem que a gente desenvolva a formação. É assim. Nossa, então é uma dinâmica que o senhor tem que se organizar ali, às vezes para que possa estar junto, Sim. Porque tem a paróquia, aí tem esse momento que o senhor tem que reservar. Um outro ponto também que eu queria destacar sobre a liturgia ainda, que é um papel que tem que ser um papel de continuidade, podemos assim dizer, eu acho que é uma preocupação que o senhor tem, porque, claro, que quem depois virá uma outra pessoa, que esse trabalho seja um trabalho contínuo, mas nas paróquias também. Então, às vezes, as pessoas que queiram conhecer, saber como se envolver,
é procurar talvez alguém da paróquia que coordena ali, que aí que terá essa melhor orientação. Sim. O nosso projeto para esse ano é formar, de fato, essas equipes de liturgia em todas as paróquias, né? Nós já estamos preparando um documento que oriente essas equipes, né? E, claro, né, o nosso contato contínuo e formação contínua vai fortalecer tudo isso, né? É por isso que nós, como equipe, nunca paramos de também abastecer o conteúdo litúrgico que nós precisamos conhecer. Então, sempre temos essa programação de estudo em grupo, né, para que a gente consiga, de fato, ajudar, né? Ajudar. Que legal. Padre, uma outra função também que o senhor tem é de diretor espiritual diocesano do ECC. É um trabalho também que exige muito. E aí, como que o Padre Mateus faz? Como diretor espiritual, eu auxilio o casal diocesano, né, nessa direção espiritual, nessa dimensão da espiritualidade, né? Graças a Deus, o serviço, né, em sua maior parte, é desenvolvido pelo próprio casal, né? E eu estou lá dando as orientações necessárias, fazendo os acompanhamentos necessários, né? E assim, eles também são muito flexíveis com relação ao meu trabalho nos outros serviços. Então eles dizem assim: padre, a gente vai precisar disso e disso, então eu já me preparo para ajudá-los, né? Graças a Deus são muito compreensíveis. É um casal maravilhoso, né? O Leandro e a Lila, é o casal diocesano. Então a gente consegue se organizar um pouquinho para não dar conflito de agendas ou a gente se sobrecarregar, né? Que legal, muito bem. Para finalizar esse segundo bloco, eu queria perguntar para o Padre Mateus qual a importância da dona Osmarina de Almeida, né, e do seu Francisco das Chagas na sua vida. Meus pais me deram a vida, né, me educaram na fé, né? Foram os meus progenitores, né? Tanto para a vida quanto para a vida cristã, né? E nesse sentido, eles continuam hoje me ajudando, sendo esse alicerce firme, né? Como já disse, as vozes deles são uma terapia assim, diária que eu consigo ter, né? Uma terapia muito especial, né? Eu, quando não consigo mandar uma mensagem, um áudio para minha mãe ou fazer uma ligação, ela manda, ela está sempre preocupada comigo, né? E isso é sempre gratificante, né? Porque você ter pelo menos uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que está ali pronta para lhe receber, para lhe acolher, né? Para perguntar se você está bem, é assim, algo muito especial. Então, meus pais hoje ocupam uma parte muito especial no meu coração, né? E o sentimento sempre é de gratidão por tudo que eles fizeram, né? Por mim, apoiaram. Eu lembro que a gente trabalhava na roça, né? Mas era aquele trabalho que a gente estava lá com eles, mas chegava a hora de ir para a escola, então vá logo, tome banho e vá para a escola. Não tinha esse negócio de, hoje você não vai porque tem que trabalhar. Não, né? Meu pai sempre dizia que vocês se esforcem para estudar, porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei, né? Então eles sempre priorizaram a gente, sempre foi prioridade. Que bonito. Sempre fomos prioridade. É o senhor e o Maurício. Isso. São dois irmãos. Dois irmãos. O Maurício também fez uma experiência vocacional, né? Teve um período? Sim, teve um período. Seminário, mas depois disse: a minha vocação é a família. Sim. Passou 4 anos e aí depois retornou para casa, fez essa experiência, né? Hoje está lá com a família, também tá perto dos meus pais. Eu agradeço por isso. Vou fazer esse acompanhamento, cuidar deles também. Que legal, que bonito. Que Deus continue abençoando grandemente seus pais, o seu irmão. Nós vamos para o nosso intervalo
Se você não tomou uma água, tome uma água e a gente volta já já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Prosa Diocesana, conversando aqui com o Padre Mateus Santos, pároco da paróquia São João Batista do Bujari, e também tendo aqui a participação, a presença do Edilson. É isso, Edilson? Edilson, você é natural da onde?
Eu sou natural de Manuel Urbano, da paróquia Nossa Senhora da Penha. Olha só que benção. Diferentemente de Boca do Acre, mas de Manuel Urbano também já vieram muitos padres, né? Sim, sim. Nós temos o padre Vilke, o Padre padre Chagas E o Padre Antônio. e o padre Antônio, né? E há quantos anos você está no seminário? Eu já estou há 3 anos no seminário e indo para o 4º ano, com a graça de Deus. Tem sido uma vivência boa? Sim, sim, muito boa. E estou muito contente com a minha escolha, né? Com a escolha que Cristo fez para mim. Amém. Eu lhe vi cantando na catedral, em uma missa. E eu disse, rapaz, esse rapaz tem uma voz bonita, né? Canta bem. Será que em algum momento eu vou conseguir ter ele lá no Prosa? E aí quando a gente conseguiu o agendamento com o padre Mateus, eu digo, agora é a hora do Edilson estar conosco, né? Sim, sim. Então foi um presente, né? Fiquei também sabendo que vocês têm eu posso assim dizer, uma mãe, né, espiritual, que é a mãe do diácono Felipe, que tem um grande carinho por vocês, trata vocês como filhos. Isso é verdade? Sim, sim. Nossa mãezinha querida. Nós amamos muito, inclusive. O Padre Mateus também. Ela sempre está lá conosco, né? É uma maravilha. Olha, tem um cardápio que ela faz, que o Felipe fez uma propaganda quando veio aqui. Eu estou esperando esse convite para ir comer esse cardápio, que segundo ele é algo acima da média. Então vocês mandem esse recado para ela, tá? Sim, Tá sim. bom. Muito bem. Padre Mateus, nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema Fraternidade e Moradia, e o lema, ele veio morar entre nós, né? Como que está a programação? Nós já tivemos a coletiva, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, e também nós tivemos a formação na Paróquia Divino Espírito Santo. Não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. A coletiva de imprensa, ela marca o início das atividades, né? O lançamento da campanha da fraternidade como esse gesto concreto, né? Que nós somos chamados a dar como igreja, né? Como passo para colaborar com a dignidade de todos os seres humanos, né? Nós como igreja somos chamados a alargar a tenda, né? E esse alargar a tenda significa ser esse rosto profético e ao mesmo tempo humano, né? Sendo essa presença viva de Cristo no meio das pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam, né? Assim como Jesus. Então nós tivemos essas programações, né? A coletiva de imprensa, também a abertura nas paróquias, né? E a grande formação que envolveu as paróquias de Rio Branco e que também acontecerá nos regionais do interior, né? Muito bem. E vai ter uma formação, posso assim dizer, de uma equipe articuladora? Como que foi pensado nesse sentido, para ter mais braços para que esse tema possa chegar, né? Sim. Nós formamos uma equipe grande, né, de pessoas que já são agentes de pastoral, temos colaboradores do setor público também que estão nos ajudando, né, a fazer esse trabalho tanto de articulação quanto de formação, né, para que a gente de fato atinja o objetivo que é conscientizar dentro dessa temática, né, fraternidade e moradia, as pessoas, né, as comunidades, a sociedade em geral, o poder público, né, a respeito dos nossos irmãos que estão de fato sem moradia, sem lugar para viver, né? E nós como igreja principalmente precisamos, né, nos atentar a todas essas realidades, né? Ser essa voz, né? Ser essa voz profética. O padre, a dinâmica de todo esse processo, porque nós vamos ter talvez um ano inteiro que, como o senhor bem disse, né, de construção, de conversa, de diálogo, e creio eu que vai existir uma construção de um documento, algo que depois também isso possa ser encaminhado ao poder público. Como que foi pensado para que isso
aconteça dessa forma também. Eu sei que tem algumas pessoas que já vão colaborar nesse sentido, meu amigo, irmão Fabrício, a Sônia, né? Isso. A dinâmica do documento base dessa campanha da fraternidade, ela funciona sobre os 3 eixos de evangelização, que é ver, iluminar e agir, né? Esses eixos vão ordenar todo o nosso serviço, né? E de início, nós estamos fazendo esse trabalho de articulação e formação para fazer essa conscientização e envolvimento de todos, né? E a partir daí, ter essa, vamos dizer que essa dinâmica prática para que as pessoas se envolvendo também façam as suas propostas diante daquilo que é o objetivo da campanha, né? Conhecer a realidade e também agir. É por isso que dentro desse primeiro momento a gente está trabalhando o ver e o iluminar, né? Sempre com dados numéricos e também à luz da palavra de Deus, claro, né? E passado tudo isso, nós vamos entrar no eixo agir, né? E é a partir daí que nós trabalharemos em conjunto com o setor público, né, com o poder público, para que a gente consiga de fato encaminhar ações concretas, né, que visem de fato esse realizar aquilo que propõe a campanha, né? Ir até os irmãos que estão sem moradia e ver o que a gente pode fazer de fato em conjunto, né? Por isso que a gente precisa sim, né? Inclusive, dentro da primeira formação que nós tivemos, nós deixamos um dever de casa para os nossos agentes de pastorais. Conhecer a realidade e trazer também números, trazer a realidade para que a gente conheça, né? E dentro disso, a gente vai elaborar um documento, um relatório, para que a gente também contribua com o poder público, né? Que legal. Isso é muito, muito importante, padre, porque às vezes a gente sabe que tem uma pessoa numa situação de rua ali, né? E às vezes aquela pessoa acaba se tornando uma paisagem, e as pessoas não conseguem mais ver ali que tem uma pessoa, um humano ali, né? Então, esse trabalho é um trabalho que ele pode, de fato, colaborar muito nesse sentido de ser uma voz, né, para essas pessoas também. Sim. A imagem do cartaz, né, da campanha da fraternidade reflete muito isso, e ela traz o Cristo, né, flagelado, deitado em um banco, né? E isso a gente precisa ver nele, né, todos os nossos irmãos, né? Na verdade, acho que o grande objetivo é enxergar no outro, principalmente nesses vulneráveis, moradores de rua, irmãos, né? Irmãos que merecem ter a sua dignidade, merecem ter uma vida de fato, merecem ser ajudadas, né? Nós, como irmãos, como filhos de Deus, como membros de uma comunidade que prega a acolhida e o respeito, precisamos prezar também por tudo isso, né? E a campanha da fraternidade, ela traz isso de um modo muito concreto, né? Preciso olhar para todas essas dimensões da existência e entender que, assim como eu estou bem, o outro precisa estar bem, o outro precisa ter a sua dignidade, independente de quem ele seja, do que ele faz, ele precisa ter, né? Nós, por muitas vezes, tecemos um olhar preconceituoso, até para com os moradores de rua, né? Aquilo que a canção falava, né? Eu passei, eu só taxo ele como bêbado, como drogado, como não sei o quê. Não. Mas eu, como cristão, preciso olhar para ele e entender que ele é meu irmão. Que tem uma história. Que tem uma história, que ele é filho do meu Pai, que está nos céus, que precisa ter a sua vida, né? Ter a sua dignidade. Parabéns, padre, parabéns. Bem, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, mas eu queria agradecer imensamente, dizer que foi um grande presente tê-los comigo hoje, né? O padre Mateus já tinha tido o prazer de vê-lo, mas ouvi-lo também nas missas, né? Que Deus continue abençoando grandemente o seu chamado, que o Senhor continue sendo esse instrumento de Deus na vida de tantas e tantas pessoas, né? No final também o senhor pode fazer um agradecimento para o pessoal.
E ao Edilson dizer que saiba que pode ser que você venha mais vezes aqui, entendeu? Sim, quando a gente perceber que tem um sacerdote, um diácono transitório que está vindo, quem sabe o Edilson vai ser convidado para estar aqui novamente. E você não esqueça de verificar aquele prato, né, que o Felipe prometeu pra gente, que o diácono Felipe prometeu pra gente. Sim, pode deixar que eu passarei o recado para a Ana Lúcia. Padre, fique à vontade para as considerações finais e depois nos dê a bênção. Ok. Primeiramente, agradeço ao bom Deus pelo chamado, né, pela dádiva de servir a sua igreja, servir aos seus filhos. Né. Agradeço também aos meus pais, a Dom Joaquim, aos irmãos de presbitério e a toda a comunidade diocesana. Né? E um agradecimento especial à paróquia São João Batista, que me acolheu não só como pastor, como pai espiritual, mas como filho também. Né? Lá eu me sinto assim. Eles cuidam de mim como um filho, né? Não deixam passar nada. Então, eu agradeço a Deus e agradeço a eles por tudo isso. Né? E que continuemos, né, caminhando juntos. Eu acho que o padre, ele não precisa se colocar só como o líder ou como aquele que caminha à frente, mas aquele que caminha junto, né? Aquele que não pode se esquecer que também ele é um peregrino. Então, acho que o fato disso deve colaborar para que a gente se entenda como comunidade, né? Todos nós nos entendamos como comunidade. Então, obrigado a você pelo convite, foi uma experiência maravilhosa e única também. Então, que você continue fazendo esse trabalho e levando também essa evangelização às pessoas. Né? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos Graças a Deus. Muito obrigado a você que esteve junto conosco. Um bom e abençoado início de semana. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.